pessoal, tudo bem? Olha, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre um tema que parece ser muito simples, mas que às vezes a gente não pensa sobre isso, que é a moradia, né? Então, assim, existem vários tipos de moradia, dependendo da região que a pessoa vive, dependendo das condições financeiras dela. Então, as pessoas criam formas diferentes de construir suas casas, né? Seus lares. Então, a gente vai ver aqui alguns dos tipos mais comuns aqui no Brasil. Então, o primeiro que a gente vai ver é o mais comum de todos, que são as casas de alvenaria ou de tijolo e cimento. Essas casas, basicamente, elas são construídas utilizando tijolo de barro ou de concreto, utilizando estruturas de ferro e o cimento, né? Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo de uma casa sendo construída, né? Com tijolo de barro, nesse caso. E as casas de alvenaria também, elas podem ser desde casas simples, né? De 1 ou 2 cômodos, até casas mais elaboradas. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma casa simples, ó, feita de alvenaria. Aqui, a gente tem uma outra casa que ela é simples também, mas aparentemente ela tem mais cômodos, né? Esse tipo de casa é o tipo de casa popular, que normalmente os governos constroem para as famílias que não têm uma habitação muito segura. E aqui a gente tem um exemplo de uma casa de alvenaria de uma pessoa com mais condições financeiras, né? Então, uma casa maior, com mais cômodos, né? Que nesse caso ela tem 2 andares, é um sobrado. As casas de alvenaria, elas são interessantes porque elas são muito seguras, né? É muito difícil de cair, né? De derrubar, ou de ser comida por bichos, como, por exemplo, cupins, né? No caso de casas de madeira, isso é mais comum. Então, são casas, por isso que é o tipo de casa de construção mais utilizado aqui no Brasil. Aí, agora, a gente vai ver um tipo que também é bastante comum na nossa região, porque é uma cidade grande, né, que a gente vive. E é comum também em outras regiões de muita concentração de pessoas, que são os prédios ou os edifícios, né. A invenção dos prédios, né, ou edifícios, ela veio por conta da superpopulação em grandes centros urbanos. Então, para poder caber mais gente, né, nesses locais, né, se criou essa coisa de construir uma casa em cima da outra, né, formando aí os prédios. Os prédios também são feitos de alvenaria, assim como as casas que a gente viu, né. Aqui, olha, ele é feito de concreto, né, de ferro e tijolo. Nesse caso, os prédios são feitos, raramente são feitos com tijolo de barro, é feito totalmente com tijolo de concreto, né, porque ele é mais sólido, mais seguro, né, para conseguir suportar o peso. Aí a gente tem prédios populares, né, aqui é um exemplo de um condomínio da Coab, que é um projeto de habitação popular do governo. São predinhos mais simples, né, com menos luxo, menos cômodos, não tem área de lazer, é somente a construção mesmo da moradia. Aí a gente tem alguns prédios que são também simples, mas com um pouquinho mais de conforto, né? São maiores, né? Tem mais cômodos, tem uma área de lazer. E a gente tem os prédios de luxo, né? Que daí geralmente são torres altas, né? Com piscina, com um elevador, com várias coisas, e também são maiores, né? Que dá para morar mais pessoas dentro desses apartamentos. Aí, a gente vai falar de um outro tipo de construção, de casa, que é comum, infelizmente, que é muito comum aqui no Brasil, que são as casas improvisadas, que a gente conhece também como barracos. O que são essas casas improvisadas? São casas que as pessoas fazem com qualquer material que elas encontrem, para poder se abrigar do frio, da chuva, né? E elas podem ser feitas usando restos de madeira, restos de telha, lonas, né? Normalmente essas casas, elas são feitas dessa forma improvisada, também porque a família às vezes não tem condição de comprar material de construção, mas muitas vezes porque o terreno não pertence à família. Então, a qualquer momento, eles podem ser despejados desse terreno. Então, é muito complicado gastar muito dinheiro para construir uma casa, sendo que você sabe que ela pode ser derrubada. Então, muitas famílias acabam construindo essas casas até a regularização do terreno, né?
Ou, por exemplo, quando tem moradores de rua, que eles não têm nenhum abrigo do vento, do frio. Eles constroem também, né, nas beiras aí das avenidas, nas grandes cidades, com qualquer material que eles encontrem. E também nas ocupações de terrenos rurais, né, que são as invasões de terrenos que estão abandonados, não abandonados, mas terrenos que não estão sendo utilizados para plantação. Aí as famílias entram nesses terrenos para poder plantar, e aí até que essa situação seja regularizada, eles fazem essas tendas, né, essas cabanas de plástico, de madeira, para poder esperar ver se a situação vai ser regularizada e eles vão poder ficar nesse terreno, tá bom? Então, aí são as casas improvisadas. Aí a gente tem também, aqui na nossa região não é tão comum, mas em outras regiões do Brasil é bastante comum, as casas de madeira, né? É um tipo de construção que ela não é tão utilizada aqui no Brasil porque o conforto térmico dela não é muito interessante, né? Ou seja, no frio a casa fica fria e no calor ela fica quente. Então, para essa casa ser melhor, eu teria que usar um ar-condicionado, um aquecedor, né? Mas ainda existem cidades que são muito comuns esse tipo de construção, né? São casinhas de madeira, de construção simples, tá? E aí também a gente tem as casas de madeira de construção, como eu disse também, né? Nas casas de alvenaria. Existem as simples e existem as mais luxuosas. Esse é um exemplo de uma casa de luxo, né? Que é construída de madeira. Normalmente esse tipo de residência ou fica dentro de condomínios, ou são casas de campo, né? Para a pessoa ir passear, ou casas que ficam na praia, ou em chácaras. Porque para ficar no meio da cidade não é tão seguro, né? É uma casa muito fácil de ser danificada, né? E ser invadida. Então as casas de tijolo e concreto, elas são mais seguras, né? São mais resistentes. Aí a gente tem um tipo de casa que talvez vocês não conheçam muito bem, porque aqui na nossa região não é muito comum. Mas na região norte, na beira dos rios, né? Do rio Amazonas, é muito comum ter as casas de palafitas. O que é isso? Nada mais é do que casas de madeira, né? Mas elas são construídas em cima desses pedaços de tronco de árvore, porque elas ficam muito perto das margens do rio. E quando existe a época de alta, né, de cheia do rio, o rio sobe. E se as casas não forem construídas dessa forma, o rio invade essas casas, né? Então lá é muito comum, as populações ribeirinhas que ficam perto dos rios, que moram perto dos rios, é muito comum construir essas casas de palafitas, né? Porque fica mais seguro. Quando o rio enche, as casas continuam intactas, né? Então aqui estão alguns exemplos de casas de palafitas. Aí, um outro tipo que também não é muito comum na nossa região, é mais comum em zonas rurais, né, no campo, e também na região nordeste, que são as casas de pau a pique ou taipa. O que são essas casas? É um tipo de construção bem antiga, mas que ainda é utilizado hoje em dia por conta da eficiência desse tipo de construção e também do valor, né? Então, nada mais é do que eles entrelaçam pedaços de madeira, né, de madeiras encontradas na natureza mesmo, galhos, né, coisas assim, e aí eles vão preenchendo esses espaços com argila, né, com a terra, que é aquela terra mais molhada. E aí, depois que isso fica seco, fica uma construção resistente, né. E para as regiões muito quentes é interessante, porque o barro, né, ele tende a deixar a casa mais fresquinha. Então, na região nordeste é muito comum ter esse tipo de construção também, né? Então, aí a gente tem aí um exemplo da parede feita com essa técnica. Bom, agora que a gente conversou um pouco sobre os principais tipos de moradia que a gente encontra aqui no Brasil, existem outras, claro, né, pelo mundo, mas a gente vai escolher alguma dessas que a gente trabalhou aqui nesse vídeo. E vocês vão construir, né, uma mini maquete dessa casa. Então, você vai escolher, por exemplo, escolher o prédio. Aí você vai construir, né, uma maquetezinha de um prédio. Só que aí, além de construir essa maquete, você vai também inventar um personagem que more nessa casa. Então, por exemplo,
um personagem que mora num prédio de luxo, como que ele pode ser, né? Quais são as características dele, que tipo de roupa ele veste, que tipo de trabalho ele exerce, né? Vocês vão inventar um personagem que vocês acham que combina aí com esse tipo de moradia que vocês estão fazendo. Por exemplo, escolher o Casa de Palafitas, né? Você não vai colocar lá um executivo, né? Porque as pessoas que geralmente moram na beira dos rios, elas têm outro tipo de trabalho, né? Elas normalmente trabalham com pesca, né? Tem trabalhos relacionados à região que elas estão, tá bom? Então, vocês vão criar a maquete dessa casa, né? Que vocês escolheram. E um personagem, que daí vocês podem escrever, né? Desenhar esse personagem que vai morar nessa casa, tá bom? Agora eu vou dar algumas dicas de como que vocês podem criar essa maquete de vocês. Então, por exemplo, ó, vocês podem separar materiais que vocês têm em casa que iriam para o lixo. Como, por exemplo, rolinhos de papel higiênico, rolinho de papel toalha, caixa de ovo, né? Aquelas caixinhas de papelão. Ou caixas de papelão de diferentes tipos, caixa de sapato. Aí, vocês podem utilizar essas caixas para fazer os tijolinhos, né? Como na imagem está mostrando. Vocês podem também descascar, né, as caixas de papelão, porque daí a caixa ela fica com essa textura que fica parecendo meio que de barro ou pode ser de madeira. Vocês podem usar o papelão para fazer ele parecer um outro material. Né? Então, aí uma caixa de sapato, você vai recortar, fica muito mais fácil de criar, se você tiver uma caixa pronta. Mas se você não tiver, você pode cortar pedaços de papelão e ir montando a casa do jeito que você acha que vai ficar mais parecido com a que você escolheu, né? Aí também você pode construir, se você não tiver papelão, você pode construir com papel mesmo, com qualquer papel que você tiver. Nesse caso aqui, né, a pessoa imprimiu, mas você não precisa imprimir, você pode ir fazendo as paredes, né, da casa e depois ir colando para poder formar essa moradia aí que você vai criar. E aqui um outro exemplo, ó, a pessoa fez rolinhos de papel e aí ela foi colocando, ó, fica parecendo uma casinha de madeira, tá vendo? Ela vai colocando, intercalando os rolinhos de papel para ficar parecendo madeira. Também é uma ideia que vocês podem usar. Aqui foi utilizado palitos, né? Palitos de sorvete. Vocês podem também, se você tiver, né, palito na sua casa, palito de sorvete, de churrasco, ou até mesmo pedacinhos de madeira velho que você tiver em casa, você também pode usar para fazer, né? Se você escolher a casa de madeira ou de palafitas, é uma ideia para poder fazer essa construção. Né? Aqui tem alguns exemplos, ó, de maquetes construídas por crianças ou por adultos, né? Vocês vão ver que dá para perceber. Essas daqui foram por crianças, ó. Utilizando materiais diversos, né? Aqui, ó, as casinhas de palafitas, né? Essa daqui foi construída por um adulto, mas é só para vocês terem, né? Se inspirarem. Aqui foi construído tudo com argila mesmo, ó. Argila e madeira, que é a casa de taipa, né? E aqui um exemplo de casinha improvisada, que aí a pessoa foi usando os materiais que ela encontrou. Como é feita realmente a casa, né? Pode usar pedaços de plástico, pedaços de madeira, qualquer material que você encontrar para poder construir essa casinha. Eu espero ver aí um trabalho bem legal. Vocês escolham um desses modelos e vão fazer uma maquete com esse modelo que você escolheu. Agora, se você gostou muito dessa atividade, você pode fazer um de cada tipo também, tá bom? Então, eu quero ver todo mundo construindo uma maquete bem legal pra gente. Beijos!